Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai e de antemão eu já declaro em nome do Senhor Jesus, Deus tem vitória para você. Amém? Hoje é dia de lermos os capítulos 18 e 19 de 2 Reis e eu quero compartilhar uma mensagem aqui poderosa e maravilhosa para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 18 o rei Ezequias ele está reinando agora em Judá e ele faz tudo que é correto aos olhos do Senhor, muito mais que os seus antecessores, ou seja, que os reis antecessores. Porém, existe um rei da Síria que se chama Senaqueribe e ele é afrontoso por demais. Ele afronta tanto Jerusalém quanto Judá. E lembrando que o povo de Jerusalém e o povo de Judá está há muito tempo em guerras e os seus exércitos estão enfraquecidos. Porém, o rei Ezequias, ele é homem temente a Deus. E quando chega a afronta de Senaqueribe, ele vai levar esta afronta para Deus, porque o rei Senaqueribe, ele por diversas vezes, ele não afronta o rei, mas ele afronta diretamente Deus. Ele fala coisas absurdas a respeito de Deus. Então entenda, muitas das vezes, esta afronta que nós recebemos, ao invés de nós ficarmos tristes, cabisbaixos e caídos, nós temos que apresentar ela a Deus. Amém? Vamos ao texto para a gente poder entender, em nome de Jesus? 2 Reis, capítulo 19, versículo 5, 6 e 7, é o que diz a palavra do Senhor. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Amém? Então, qual foi a ação do rei Ezequias? Ele, como um homem temente, ele vai consultar o profeta. Ele vai atrás de Isaías. Ele manda notícia para Isaías: olha, o rei da Síria veio aqui e nos afrontou o Senhor de tal maneira e o povo está assustado. Busque a face do Senhor para ver o que o Senhor vai falar de toda essa situação. E Isaías ele vai buscar a face de Deus. E essa é a resposta do Senhor quando Isaías vai buscar a face do Senhor. E ele manda essa notícia para o rei Ezequias. Só que o rei da Síria, Senaqueribe, não contente, ele volta a afrontar por mais uma vez. Ele manda notícias mais uma vez. Vai lá falar com o rei Ezequias que eu vou tomar à força essa cidade. Ele vem por mais uma vez afrontar e ele manda uma carta. E essa carta, é incrível o que o rei Ezequias faz com essa carta. Quando chega essa carta de afronta, ele pega essa carta e vai apresentar para Deus. Ele olha e ele fala assim: ele está me afrontando com essas palavras, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas palavras dele e vou apresentar para Deus. Olha o que acontece. No mesmo capítulo 19, versículo 14 ao 19, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então
Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então ele pega e vai levar essa carta para Deus. E ao invés de ele ficar lamentando, ele vai apresentar a afronta. Sabe o que eu aprendo com isso? Ao invés de nós ficarmos lamentando as afrontas da vida, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra as nossas vidas, nós temos que parar de nos lamentarmos e apresentar as afrontas a Deus. Eu costumo dizer assim: vamos parar de ficar pegando os nossos problemas e ficar murmurando em cima dos problemas, dizendo: olha, eu estou sofrendo por conta disso, por conta daquilo. Pegue esse seu problema e apresenta para Deus. Ao invés de você ficar murmurando, falar: ah, é problema. Então espera aí que eu vou te mostrar o tamanho do meu Deus. Apresenta Deus para o seu problema, para a sua causa. Aquilo que é impossível para você fazer, não é impossível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Senaqueribe achava que era ele que estava conquistando. Mal sabia que era plano de Deus. Tudo o que os assírios conquistavam já era plano de Deus. Deus já tinha planejado. E eles achavam que estavam conquistando por suas fortes mãos. E não era verdade. Até porque eles não tinham força alguma. O Senhor é Deus sobre todos os reinos da terra. Eles não compreendiam isso. Aí achavam que, por ter um exército numeroso, iriam conquistar tudo o que quisessem. Só que afrontaram o Senhor nosso Deus. Só que olha só como são as coisas. A palavra do Senhor, ela vai se confirmar conforme saiu da boca do profeta Isaías. No mesmo capítulo 19, versículo 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor pega, envia um anjo ao acampamento a qual está ali reunido o exército assírio. E olha o que acontece quando o anjo passa no meio desse arraial. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda a parte. Aí sabe o que acontece? Senaqueribe, ele vê a cena e daí ele sai correndo de volta. Ele volta para a cidade dele, em Nínive. E quando ele entra no templo, 2 de seus filhos o mata à espada. E acontece conforme Deus tinha dito lá no início, que Deus daria grande livramento. E que este livramento assustaria o rei e ele voltaria. E ao voltar seria morto à espada. Deixe de lamentar pelas suas frustrações ou problemas que têm batido na sua porta. Pegue esses problemas que você tem. Apresente Deus a esses seus problemas e grande livramento o Senhor te dará. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.